Olá pessoal, nosso vídeo hoje iremos falar um pouco sobre história ou sobre a vida atual. Temos aqui em nossas mãos um livro, A Primeira Guerra Mundial, História Completa. E aí você conhece bem a Primeira Guerra? Você sabe como ela se desenrolou? Eu, por incrível que pareça, agora estou tendo conhecimento do que foi este grande combate mundial. O que estudei no colégio, na escola, foi muito ínfimo, quase nada, pouco conhecimento. Agora que estou labutando nos livros, nos vídeos no YouTube, minha visão sobre esse conflito mudou radicalmente, expandiu-se. E hoje sei o quanto essa guerra foi mortífera e voraz em termos de vidas humanas. Nesse livro tem um trecho que eu vou ler daqui a pouco para vocês. Um relato de uma pessoa anônima em um vilarejo onde teve um combate entre as tropas russas com as tropas do Império Austro-Húngaro. A Rússia encurralando o exército austro-húngaro em certo ponto. E essa pessoa anônima faz o relato desse momento que ela passou, que ela vivenciou, de tão extraordinário que foi para ela. Porque somente uma pessoa viver tal situação de guerra para saber o que realmente é estar no meio de uma batalha como essa, pronto para morrer ou matar. Essa pessoa era um anônimo, uma pessoa do vilarejo, não era um combatente. Mas o medo dela e de tantos outros era o mesmo. Outro dia desse, assistindo a um vídeo na internet, um filósofo brasileiro falou em certa parte do vídeo algo que me fez refletir. Ele disse que para melhorarmos a nossa moral, a nossa ética, precisaríamos nos colocar na situação dos outros personagens, os personagens históricos. Por exemplo, o que você faria no lugar dessa pessoa anônima? O que você faria no lugar do presidente nesse momento de crise da pandemia? Falar às vezes é fácil, mas quando você está na pele, que precisa decidir, onde tem vidas em jogo, não é fácil. Então, o que você faria se você fosse Jesus no momento em que os soldados o apanhavam para levar ao sumo sacerdote? São perguntas que precisam de respostas, mas essas respostas guarde com você. Apenas feche os olhos e tente se colocar em tal situação. Se você fosse Adolf Hitler, o que você faria no lugar dele? São perguntas, são indagações. Às vezes nós, distante no tempo e na época, tentamos ser idealistas,
achar que tudo estava errado, que tudo estava certo. E desconhecemos as situações do momento e o que levou cada indivíduo a agir de tal maneira e de tal modo. A Primeira Guerra Mundial, que terminou já faz mais de 100 anos, foi o primórdio para a Segunda, que em cerca de 20 anos começou. O que faltou terminar na primeira foi resolvido na segunda. O ser humano, sempre em busca de poder de terra, foi capaz de fazer as maiores atrocidades. E a história está aí, o presente também. Será que parou na Segunda Guerra Mundial? Ou se continuaremos no futuro próximo com outras grandes guerras? Ninguém sabe, pois a natureza humana é irregular, vive de acordo às ondas do momento e dos interesses particulares. Vamos ler o trecho do livro e depois você aí tente imaginar no lugar dessa pessoa anônima. Lá no ano de 1916, em um vilarejo qualquer, enquanto balas unia ele naquele meio, preocupado, sem saber para onde a família ia, sem saber o que ia comer no outro dia, tinha que decidir algo para a sua vida. Você, no lugar dele, o que você faria? Não precise mentir. Seja pragmático, realista. Vamos ao trecho do livro. Trecho da descrição do dono de uma propriedade rural, um polonês anônimo, sobre a ofensiva do Zilov, junho de 1916, sobre como ele foi vivenciando do lado austro-húngaro da frente de batalha, perto de Chisarowitz. Durante a noite de 12 para 13 de junho, ouviu-se um terrível fogo de artilharia na cidade. Em algum lugar perto dali, uma batalha era travada. Pela terceira ou quarta vez desde o início da guerra, estávamos passando por essa experiência. Foi ao comando do exército pedir orientação. Um segundo capitão tinha acabado de chegar com notícias da frente de batalha. As tropas austríacas estavam resistindo. Ainda assim, após a frente de batalha entre o Donetsk e o Put ter sido rompida, não havia outra linha natural para a resistência. Quanto tempo podemos aguentar? Foi a minha pergunta. O velho general olhou para mim e respondeu: apenas as nossas retaguardas estão lutando agora. Nossas forças estão se reunindo a poucos quilômetros daqui. Se o nosso flanco perto de Orondenka aguentar durante a noite, não devemos evacuar a cidade. Voltei para Siniat. Pequenos grupos de habitantes estavam pelas ruas, comentando as notícias. Artilharia e munições passavam a toda velocidade pela cidade, rumo à frente de batalha, e alguns regimentos de infantaria marcharam durante a noite. O horizonte estava vermelho com o brilho dos fogos. Pela terceira vez, nossos pobres vilarejos estavam queimando. O que quer que tivesse sobrevivido às batalhas anteriores estava agora entregue às chamas. Refugiados desabrigados, evacuados dos vilarejos ameaçados, passavam com seus pobres cavalos cansados e suas vacas. Tudo o que lhe restava. Em perfeito silêncio, ninguém reclamava. Tinha que ser assim. Misteriosas patrulhas de cavalaria
e mensageiros de motocicletas andavam pelas ruas. Ninguém dormiu naquela noite. Na parte da manhã, os primeiros transportes militares atravessaram a cidade. A retirada tinha começado. As pessoas faziam perguntas. Os soldados magiares fumavam seus cachimbos tranquilamente. Não havia nenhuma maneira de nos compreendermos. Apenas um deles, que sabia algumas palavras em alemão, explicou: russos, fortes, fortes. Uma grande massa. De repente o fogo cessou e o ouvido treinado podia captar o barulho de metralhadoras. O ataque decisivo tinha começado. Arrasados, nós esperávamos por notícias. Alguns soldados apareceram na esquina, ligeiramente feridos. Em seguida começou o pânico. Alguém tinha vindo de um vilarejo vizinho, contando que vira cosacos. Logo, refugiados dos vilarejos próximos corriam pela cidade. Confusão geral. As crianças choravam, as mulheres soluçavam. Começou uma fuga em massa. Mais uma vez a cavalaria e os motoqueiros. Em seguida, ouviu-se um tambor na praça. Foi reconhecido oficialmente que a situação era muito grave e que quem quisesse deixar a cidade deveria fazê-lo de imediato. Tínhamos que ir. Enquanto eu montava a carreta, percebi à distância, perto do bosque no morro, alguns cavaleiros com longas lanças, cosacos de Kubã. Eles foram surgindo aos poucos na floresta e se aproximando da cidade. Vamos embora, gritei para o cocheiro. Então, caros amigos, o que você faria no lugar desse camponês autônomo? Apenas reflita sobre esse ponto, que breve teremos mais vídeos. Para quem não me conhece, sou Luiz Carlos Marques Cardoso. Apenas um pouco mais de reflexão para a nossa vida nesse momento tão conturbado que nosso Brasil e o mundo passa. Que Deus esteja com nós e que tudo se resolva o quanto antes.